Santander Select. Começa em você. Começa agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Pedro Alvarenga, CFO da CSU. Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Márcio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar presente hoje aqui no Neofeed e poder falar um pouquinho mais, né, não só do que a gente vem realizando na CSU, mas também o que a gente está planejando aí para frente. Muito legal. E a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe os últimos números do balanço publicado pela CSU para você me ajudar com cada um deles. Depois a gente inverte. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Vamos nessa? Vamos lá. E para você que nos ouve ou nos assiste, todas as informações que a gente traz aqui são públicas e estão disponíveis no site de relações com investidores da CSU. Pedro, meu primeiro número para você é o seguinte: 421.800.000 reais é a receita líquida acumulada pela CSU até setembro de 2024, uma expansão de 6,9% sobre o mesmo período do ano anterior. O que tem ajudado a empresa a registrar esses números? Boa. Bom, eu diria que o que justifica, né, esse crescimento contínuo da companhia e esses números expressivos tem muito a ver com o modelo de negócio da empresa, né? A CSU é uma companhia que tem características muito peculiares quando a gente compara até muitas vezes com a concorrência, porque a gente é uma companhia que ela se posiciona como uma atuação, um modelo de atuação full service. Tá? Isso significa que quando a gente fala, né, de uma empresa que atua com tecnologia para serviços financeiros, toda e qualquer empresa que queira oferecer, né, produtos financeiros, operações financeiras para os seus usuários finais, através da tecnologia da CSU, isso vai ser possível, né? E quando a gente fala da lógica full service, é que você atua ponta a ponta, né? Desde da etapa de captura de uma transação, né, de você fazer todo o processo de análise tanto dos dados daquele cliente, assim como da transação em si, né, se teve alguma tentativa de fraude, se você tem disponibilidade de crédito ou não tem. Depois, na sequência, você precisa autorizar, né, de fato, com a instituição financeira, né? Depois você normalmente tem uma série de atividades de back-office que vão ser desempenhadas, que muitas vezes a gente, como usuário, nem sabe, né, que elas estão acontecendo, que são as famosas mesas de crédito, mesas de onboarding, que vão fazer uma série de tratativas, né, naquele pedido, o próprio atendimento ao cliente, a fidelização, o engajamento. Então, a CSU atua ponta a ponta, né? E acho que aqui que é o grande diferencial e é o que vem permitindo, né, a gente crescer recorrentemente, né? A gente atua em ciclos de negócios diferentes, momentos muitas vezes de economia diferentes. Então, cada uma dessas soluções, ela vai ser acionada de acordo com uma demanda diferente, com um ciclo de negócio diferente, com um ciclo de indústria diferente. Então, acho que essa capacidade, né, de gerenciar múltiplos processos do início ao fim acaba sendo um grande divisor de águas para esse crescimento. O outro ponto chave, quando a gente ainda fala de modelo de negócios, é que a gente está numa indústria, né? Então a gente está falando de tecnologia para serviços financeiros, né? Onde a empresa que me contrata, né, ela em geral vem de segmentos muito sólidos, muito resilientes, muito constantes e com alto crescimento. Então, as empresas que contratam normalmente a CSU, a gente está falando de banco, cooperativas de crédito, grandes seguradoras, grandes varejistas. Então, são empresas que, em geral, têm, né, uma demanda recorrente, né? Muitas vezes a gente está falando de serviços essenciais, você não deixa de usar o seu banco, né, quando você está necessariamente com algum problema financeiro, pelo contrário, você vai acioná-lo mais vezes, muitas vezes. E, além de ter essa peculiaridade, né, de você ter alto volume, alta demanda, ciclos de negócios diferentes em cada uma dessas indústrias, todas elas têm apresentado, de alguma forma, um crescimento muito interessante, né? Então, acho que essa combinação, né, o perfil da indústria que a gente está, mais a nossa forma de abordagem e de moldar, né, a nossa oferta de produtos, que acabam permitindo que a gente cresça, não só nesse último ano, mas se a gente pega uma série histórica mais longa,
já há bastante tempo a gente vem crescendo de maneira recorrente. É interessante você fazer a explicação de quais são os processos, né? A explicação é mais longa do que o tempo da tecnologia, né? Sim. O que a gente não tá vendo. Tudo isso que você falou acontece em frações de segundo, né? Coisa que ninguém consegue entender, né? Eu brinco que parece até mágica, né? Que você fez um Pix e na mesma hora o dinheiro caiu na conta. Então, é aqui que a gente entra trazendo muita tecnologia, muito conhecimento da indústria, de toda a parte legal, né, que você precisa ter, conhecimento de Banco Central, bandeiras, etc. E isso tudo se traduz, né, obviamente, em tecnologia, linguagem de programação, para que a gente entregue, né, um produto adequado para as empresas que nos contratam. Então é de altíssima complexidade. E é isso, tem que ser rápido, não pode ficar fora do ar de jeito nenhum, não tem que proteger a transação, né, porque tem um volume gigantesco de tentativas de fraude, então é bem desafiador de agir. Emoção não falta, né? Emoção não falta. Pedro, antes da segunda pergunta, a gente vai fazer uma pausa para chamar a mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou o Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio. Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas, mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander, que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar, que tem foco na capacitação e crescimento das empresas, e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! De volta com o Pedro Alvarenga, CFO da CSU. Pedro, meu segundo número para você é o seguinte: 14% ao ano, desde 2020, é o CAGR, ou taxa de crescimento anual composta da CSU PACE, o principal negócio da companhia. Quais são os diferenciais desse negócio e por que ele vem crescendo de forma tão consistente? Vamos lá. CSU PACE, como você colocou super bem, é o principal negócio da companhia, é a gênese, né, da companhia, né? A gente nasceu com esse DNA, né, de montar infraestruturas tecnológicas e cadeias de serviços atrelado a esse ecossistema, né? Essa é uma indústria que nos últimos 10 anos, né, ela vem passando por um processo relevante de transformação, né? Até a mudança de marco regulatório, mudança de tecnologia para armazenamento de dados, processamento, tudo isso, de alguma forma, né, somado, faz com que a gente venha vivendo, né, aí na última década, um ciclo muito positivo da indústria como um todo, né? Então, o Pix, né, como uma nova solução de pagamento, as criptomoedas cada vez mais presentes, o surgimento, né, de vários fintechs, assim como os neobanks. Então, há uma confluência muito relevante, né, que traz essa pujança, né, para a nossa indústria. A CSU, né, ela acaba, de fato, assumindo um papel, né, de pioneirismo e de estar à frente, né, em relação, muitas vezes, até à própria concorrência, porque é uma companhia que, mais uma vez, atua ponta a ponta, né? Então, eu sempre gosto de resumir, né, esse tema, que se você hoje quiser montar um banco digital, né, você literalmente não precisa fazer nada. A CSU vai te entregar esse banco digital pronto. Você vai trocar a logo, né, e a partir dali você começa a operar, tá? Então, acho que essa flexibilidade da plataforma, a amplitude da plataforma, ela faz com que a gente ocupe uma posição, né, relevante de destaque na indústria, tá, né? Soma-se aqui, né, o fato da gente, de fato, muitas vezes ajudar aquela empresa a operar a plataforma, né? Esse é um posicionamento muito diferenciado em relação aos nossos competidores. Então, quando a gente fala de loyalty, né, que é justamente você engajar aquela base, a gente escuta muito na indústria o jargão, né, a principalidade nos bancos, né? É disso que a gente fala, né? Você atender bem aquele cliente,
entender, né, onde ele está, de fato, tendo demanda, necessidade de transações, como que eu tiro fricção, né, numa jornada de uma indústria de pagamentos, é onde a gente acaba, de fato, se destacando. Então, o nosso business ele cresce, né, naturalmente, até pelo crescimento da indústria, mas a gente vem crescendo até de forma mais acentuada, porque, de fato, a gente vem ocupando cada vez mais, né, novos espaços, né, dentro do segmento. A gente entende, né, que a CSU Pay, ela continuará sendo, né, o nosso core business, né, não existe nenhuma mudança em termos de estratégia, pelo contrário, a gente está cada vez mais fortalecendo essa atuação e a gente vê que os ciclos, né, são longos, né, ainda que a gente vê de possibilidades de crescimento. A gente ainda está, para você ter uma ideia, no início de jornada de implantação de inteligência artificial, quando você fala de alavancar transações, né, dentro da indústria financeira, né? Eu brinco que, poxa, você hoje, se você usa o seu cartão para comprar uma passagem aérea, né, aquela transação, para quem está operando no nosso ecossistema, ela nasce no RLI, em geral, né? Mas eu sei que você comprou uma passagem aérea, né? E eu estou representando o seu banco, né? A partir daquele momento, eu posso te oferecer uma série de outras coisas, outros benefícios. Então, por que não te oferecer uma mala com desconto, né? Ou oferecer um seguro viagem, né, naquele momento. Então, cada vez mais o que a gente tende a ver, né, são as soluções convergindo, né? Cada vez mais o conceito de facilitação, né, da vida do usuário, trazendo conforto como se fosse um concierge, vai estar presente. Tá. Né? E por isso a gente vê, né, cada vez mais, né, o volume, né, de novos usuários, novas transações acontecendo na companhia. Então a gente hoje administra 35, quase 36 milhões, né, de usuários em termos de contas e cartões dentro da nossa plataforma. A gente transaciona, né, um TPV, né, que ultrapassa, né, os 380 bilhões de reais, né? Então, ano, né? Então, são volumes muito significativos e muito relevantes, né, para a indústria que a gente está presente. E Pedro, inteligência artificial fica na mesma vertical de CSU Pay? Ela hoje ocupa um pouco de tudo, né? Hoje a inteligência artificial ela acaba sendo uma ferramenta muito importante, tanto para alavancar, né, esse business da CSU Pay, quanto ela vira, né, uma frente de negócios para a CSU DX com os ciclos de hiperautomação das esteiras financeiras, né, das instituições. Então, é aquela história, não adianta você ser digital da porta para fora e da porta para dentro ser tudo manual, analógico, burocrático, papelada para tudo que é lado, né? Então, o exemplo muito simples, né, de entender é, poxa, eu vou contratar, de repente, um crédito junto ao meu banco. A experiência no aplicativo ela já é muito digital, né? Você entra lá, você preenche muitas vezes as informações, procura taxas, tipos de crédito que você queira, você vai preencher muitas vezes um formulário, vai subir algumas documentações e clicar contratar. E aí, depois de alguns dias, o dinheiro aparece lá na sua conta, né? Em geral é assim que funciona. A questão é por que são alguns dias, né? E aí é aqui que a gente acaba entrando também, né, com muita solução de hiperautomação, inteligência artificial, porque no fundo, a partir do momento que você clicou em contratar, vai ter, né, uma série de atividades, né, de checagem de documentação, validação daqueles dados, analisar se teve algum risco de fraude naquela transação, da sua capacidade financeira. E isso toma muito tempo, né, das companhias, muito recurso e traz ineficiência, né, para o nosso segmento. Então a gente entra aqui com muita inteligência artificial para automatizar esses fluxos e aí, né, isso automaticamente beneficia porque ao invés de levar alguns dias, às vezes leva algumas horas, né, para você resolver uma simples contratação de um crédito. A diferença é hoje analógico, né? Então depois que você faz essa contratação, tem lá um ser humano que vai fazer todo esse processo, né? Exato. Por isso essa demora, a hora que você digitaliza esse processo, com a confiabilidade que você tem, né, das informações, você ganha tempo, acho que, enfim, tem um ganho enorme para a cadeia como um todo, né? Além né, da questão de ser analógico, de ter alguém de fato atuando ali naquela transação, em geral, as empresas elas têm uma complexidade de arquitetura sistêmica muito grande. É muito comum empresas fazerem aquisições ou uma agenda de crescimento muitas vezes desordenada e aquela empresa ela passa a ter 10, 15 sistemas para fazer uma única transação.
Então, aquela pessoa que está operando, né, para te liberar o crédito, ela vai ter que acessar 15 sistemas diferentes só para analisar o seu perfil de crédito, né? Então, é improdutivo, em resumo, né, para aquela pessoa fazer aquele trabalho, né? Então, se eu conseguir entregar para ela todos os dados que ela levaria muitas vezes 30, 40 minutos para montar um dossiê, se eu entregar para aquilo em 1 minuto, aquilo ali já virou, né, produtividade. É isso aí. E conversão, né? E conversão. Importante quando você está falando do cliente, né? Perfeito. Terceiro número para você. 34,4% é a margem EBITDA acumulada em 2024 até setembro pela CSU. Esse indicador tem sido influenciado especificamente pelo plano de transformação digital? Com certeza, né? Quando a gente fala justamente dessa questão do analógico, da multiplicidade de sistemas, isso não é uma exclusividade, né, dos nossos clientes. A gente também viveu esse ambiente, né, dentro de casa. A gente tinha muito processo sendo feito manualmente, muita papelada, né? Quando a gente fala de, por exemplo, processamento de cartão, né, a gente fazia muito processamento de cartão plástico, né? O cartão plástico, ele pela essência, ele é mais caro para todo mundo, para mim, para o meu cliente, para todo mundo, né? E quando a gente fala também dessa atividade de back-office, né, que eu também desempenho dentro de casa, a gente tinha também muita atividade que era feita manualmente em múltiplos sistemas e que demandava um longo ciclo de análise, né? Então a gente entrou, né, ali entre 2018 e 2019 numa agenda muito relevante de transformação digital do nosso negócio. Começando do básico, né? O meu produto, né, que vai ser entregue ao usuário final, ele precisa ser mais digital, né? O cartão, ele tem que sair do plástico, né? O plástico vai estar lá presente, mas não pode ser a única alternativa. E ele vai para um cartão virtual, né, um cartão digital e assim sucessivamente, né? A gente lança contas digitais, né, como uma oferta né, para os nossos clientes. Toda a parte de atendimento, back-office. Se eu antes, o meu operador, ele levava 30 minutos para montar o dossiê, eu precisava que ele levasse muito menos tempo. Então, foi um ciclo longo, né, de dedicação, de investimento relevante da companhia. Só para você ter um outro número, né, em mente, a gente investiu quase 250 milhões de reais em tecnologia desde, né, 2019. Então, são números muito relevantes, né, e que permitiram a gente transitar, né, de um modelo que ainda era analógico para um modelo bastante digital, né, em todas as frentes de atuação da companhia. E aí a consequência natural é que a produtividade, a eficiência, a conversão, né, a redução de tempo, né, ela hoje é presente em todas as etapas dos nossos processos. A gente, por exemplo, reduziu taxas de erros, né, das operações de back-office em 95%. Né? A gente reduz, né, o tempo de resolução, né, de uma tratativa, né, que nasce dentro, por exemplo, da Peixe, em 80%. Né? E aí, por aí vai, acho que são vários critérios, né? Taxa de aprovação, né, de uma demanda de um cartão, por exemplo, subiu em 10 pontos percentuais, sem isso afetar inadimplência, né, para o meu cliente. Então, houve, de fato, uma revolução, né, naquilo que a gente fazia. A gente passou a fazer mais bem feito do que a gente já fazia antes e abriu, obviamente, avenidas novas, né, de potenciais de crescimento para a empresa. E gerou resultado, né? E gerou resultado. Pra você ter uma ideia, a gente rodava a 25%, né, de margem EBITDA. Hoje, o número já está encostando nos 35%. Então, é uma expansão muito relevante. E muito forte para uma indústria também que continua crescendo, né? Então significa que você ainda tem coisas para capturar, né, nesse filme que está rodando, né? É isso, o ganho é duplo, né? Eu cresço na receita e eu cresço mais que proporcionalmente, né, no meu resultado. É isso que vem acontecendo. Muito bem. Quarto número para você. 54 milhões e 300 mil reais é o investimento acumulado pela CSU de janeiro a setembro de 2024, um aumento de 27,1% sobre o mesmo período do ano anterior. Quais têm sido as prioridades da companhia? Bom, a prioridade, em geral, ela continua sendo avançar, né, em termos de portfólio, tá? A gente continua trazendo novas soluções, novas tecnologias quando a gente fala de serviços financeiros. Mas eu diria que hoje o peso maior está justamente no tema de hiperautomação e inteligência artificial, tá?
Esse é um tema que, como eu comentei, ele abrange as duas verticais de negócios. O IA, né, para pagamentos, ele tem muito a ver com, por exemplo, numa mesma base de usuários, né, que estão ali performando serviços financeiros, né, conosco. Se aquele usuário ele hoje faz 10 transações e ele passa a fazer 12, automaticamente o meu cliente ganha e a gente ganha também. Tá. Né? Então, a inteligência artificial assume um papel muito relevante, né? Sim, para aumentar a qualidade, tirar fricção e etc. Mas ele também é um facilitador para alavancar, né, a quantidade de transações. E na DX, eu diria que essa é uma das principais avenidas de crescimento de curto a médio prazo, né, da CSU. Porque ele é um business novo, né, quando a gente fala dessas esteiras já prontas digitalmente, né? Ele é um business novo para a companhia que tem componentes de crescimento muito, muito relevantes, né? Principalmente se a gente pensar que 2025 tende a ser um ciclo, né, mais duro, né, de negócios, tá? Juros subindo, inflação ainda, né, precisam ser controlada. Então, o que a gente vai ouvir muito, né, em várias indústrias é a discussão de como é que eu ganho eficiência, produtividade e, consequentemente, reduz o custo. E é exatamente aqui que a gente entra, né, trazendo esses capabilities para que aquele cliente, aquela empresa, ela performe melhor. Tá. Então, eu diria que essa é uma frente que tem dedicado bastante investimento, né, e que a gente tende a cada vez mais aprofundar, né, nesse tema em ambas as verticais. Tudo investimento é para desenvolvimento próprio. Você não aproveita o que está sendo feito pelas empresas como OpenAI ou qualquer outra que desenvolva, né, algum dessa tecnologia generativa. Vocês não aproveitam, vocês fazem aproveita também. A gente aproveita, né? Acho que a gente tem uma filosofia lá na CSU que é sempre trabalhar com plataformas híbridas, né? A gente entende que tem muita gente fazendo muito, muito trabalho bem feito, né? E que a gente tem que aproveitar o melhor da capacidade de cada um, né? Então, quando a gente fala, né, por exemplo, da plataforma de hiperautomação, a gente usa, né, a inteligência artificial de Google, Amazon, IBM, né, com bastante relevância, tá? O como você aplica isso no teu negócio é que é onde eu entro na minha hora de desenvolvimento, tá, né? Então, eu posso pegar, né, a IA generativa da IBM, né, e aplicar de forma bruta numa esteira de processo. Em geral, isso aqui vai trazer pouca eficiência, porque a máquina precisa ser treinada, precisa ser desenvolvida, você precisa trazer a peculiaridade daquele negócio para que a inteligência artificial tire o maior do seu potencial. E é aqui que a gente gasta muito tempo, é construindo a partir daquela programação básica, né, como que eu transformo isso em business, né, dentro da indústria financeira, tá? Então, é sempre uma combinação. Boa. Quinto número para você. 62,9% foi a redução da dívida onerosa da CSU até o terceiro trimestre de 2024 para R$ 2.900.000. Como a empresa praticamente não tem alavancagem, quais são os planos para o uso do caixa? Eu diria assim, né? A CSU, ela além de gerar muito resultado, né, que nem a gente veio falando aqui há pouco, ela é uma empresa que não tem descolamento entre resultado e caixa, né? Então, se eu gero muito resultado, eu gero, consequentemente, muito caixa, né? Essa é a matemática básica da No momento de juro alto, então, isso é ótimo, né? É ótimo. Então, a gente, além de estar com uma dívida onerosa praticamente zero, né, a gente está com muito caixa. A gente está com 80 milhões de caixa bruto, né? Então, assim, a gente tem feito, né, repetidamente, né, uma estratégia de acelerar o investimento, porque tem oportunidade, seja para atuar em novos mercados, né? A gente está, por exemplo, se posicionando para atuar no mercado americano, né? Tem possibilidade em termos de novas soluções, né, tanto para payments quanto para DX, e eu tenho, obviamente, né, investido um volume relevante, né, em inteligência artificial, como a gente falou há pouco. Então, o que a gente está destinando, né, esse caixa é justamente para aumentar, né, a nossa capacidade de investimento. Ao mesmo tempo, a gente vem devolvendo parte desse retorno para os nossos acionistas. Então, hoje a CSU é uma grande pagadora, né, de dividendos do mercado. Hoje está com payout de 50% do lucro, repetidamente nos últimos anos.
para os preços atuais das ações, está falando de um yield superior a 7%, né? Então é uma taxa de retorno bem interessante. A gente paga todo trimestre, né? Então, mesmo independente do que estiver acontecendo muitas vezes no mercado de capitais, todo trimestre, né, aquele acionista vai receber, né, um valor. A gente veio liquidando a dívida, então a tendência é a gente liquidar essa dívida que tem hoje, né, o restante, né, que sobrou. E mesmo assim a gente continua acumulando caixa. Então, a gente vai cada vez mais fazer um balanceamento, né, entre quanto mais eu crescer, eventualmente eu vou ter que subir esse payout para 60%, 70%. Ou, alternativamente, eu posso acelerar um pouco mais o investimento em uma praça ou outra, também é uma alternativa. E um último ponto que a gente vem estudando, né, ao longo dos últimos meses é a possibilidade de aquisições, tá? Então, aquisições muito específicas, aquisições que possam acelerar, né, a gente crescer em algum determinado mercado, né, que seja estratégico para a empresa, tá? Então, são as 3 possibilidades de caixa. E aí, nenhuma delas é excludente, tudo depende. Claro. Né? Se eu não fizer aquisição, eu vou provavelmente distribuir mais dividendos. Se eu fizer aquisição, provavelmente eu vou distribuir menos dividendo. Então, aqui vai ser muito no gerenciamento do dia a dia, mas essas são as 3 grandes possibilidades. Tá? Pensou no mercado americano, eu entendo que pode ser orgânico ou inorgânico, né? Entrar no mercado até diferente, né, do mercado brasileiro, né? Embora o Brasil tenha seja uma escola das finanças, né? Acho que o mercado americano tem uma legislação mais específica e o que dá para levar para lá, né? A legislação é bem específica, né, na região. Você tem um processo muito moroso até de busca de licenças para operar no mercado. Do ponto de vista tecnológico, a gente está bem adiantado, posso dizer, né? Acho que aqui é mais essa parte de legal, né, que a gente ainda está cruzando algumas fronteiras, né? Mas sim, uma aquisição é uma possibilidade porque você encurta, né, esse prazo de lançamento de fato da tua oferta no mercado. Muitas vezes, né, você já tem uma carteira de clientes naquele ativo qualificada e que você consegue potencializar com as nossas tecnologias e aí justifica o investimento. M&A, eu sempre falo assim, é muito difícil de prever, né? Porque eu falo que não é astrologia, mas depende do alinhamento dos astros, né? Precisa quem tem o ativo querer vender, né? Eu preciso estar convencido de que o ativo é realmente bom. O preço precisa estar adequado para os dois lados, né? Porque senão também não tem negócio. Então tem muita variável, né, que precisa ser combinada para dar certo. Então é sempre uma coisa que tem que ser tratada de forma separada, né? A gente olha, não significa que vai acontecer, mas a gente vem olhando repetidamente. Muito bem, Pedro. Vamos mudar o jogo agora, hein? Eu faço a pergunta e você me traz o número. Opa. O melhor número a ser apresentado? Eu diria que é o EBITDA, né? Como a gente não tem descolamento entre resultado e caixa, né, ele é a melhor proxy do que vai acontecer, né, em termos de geração de volume financeiro, né, para a empresa. Tá? Então, a gente fez aí nos 9 primeiros meses em torno de 150 milhões de EBITDA aqui no Brasil. É um número recorde, né, da nossa história. A gente, aliás, está todo ano batendo recorde em relação ao ano anterior, já há bastante tempo. Então, eu diria que é um número para ser acompanhado. A gente tem uma alavancagem operacional importante, então quanto mais eu conseguir crescer no top line, justamente pela agenda de digitalização, eu gero muito resultado ali. Então, o EBITDA da companhia ele dobra em 5 anos, né? Então, é um termômetro importante do que está acontecendo na companhia. A gente converte 84%, né, desse EBITDA em caixa, né? Então, acho que é o grande termômetro, né, de como a empresa está se portando e como é a capacidade de reinvestimento, né, e outros tipos de investimentos que a gente possa vir a fazer, ou dividendo, e assim sucessivamente. O número que melhor representa a CSO? Lucro, com certeza, né? Eu acho que a CSU é uma companhia muito disciplinada financeiramente, né? Eu falo que o nosso mercado, ele viveu um período de muita euforia há alguns anos atrás, né? As fintechs eram uma grande promessa, né, de um grande ciclo. Passado esse período, né, a gente vê que muitas ficaram pelo caminho, né? A gente vê que alguns que não ficaram pelo caminho estão vivendo momentos difíceis, porque não tem
dinheiro disponível para captação, né, no momento, e eles precisam, porque seguiram com uma estratégia muito agressiva, né, de crescimento injustificável. E a gente não, a gente foi sempre muito disciplinado, né, uma companhia que sempre busca o autofinanciamento, né, então a gente nunca vai procurar um business onde, eu vou crescer durante 10 anos indefinidamente, queimando caixa durante 10 anos. Isso não acontece, né, da nossa CSU. Então é uma companhia que mira lucro, a gente gera lucro, gera resultado, gera caixa, então acho que é muito simbólico o modelo de gestão, né, que a gente tem. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Tem um número que eu gosto muito de analisar, que é o ROI, né? Que é o retorno sobre o capital, né? Acho que tem muito pouca gente olhando. Acho que não dizer que é ninguém é difícil, né? Mas tem muito pouca gente olhando. O CSU hoje roda com ROI em torno de 22%, tá? Isso é um ROI que você, em geral, vai enxergar em bancos, né, grandes financeiras, etc. Você dificilmente vai achar, e o difícil eu estou sendo bonzinho, né, na indústria de tecnologia, empresas rodando com esse patamar de rentabilidade, tá? A gente faz uma análise, né, das empresas listadas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, empresas que atuam em setores exatamente igual ao nosso, setores similares, setores de tecnologia como o RP, por exemplo, que de alguma forma tem a ver com o setor financeiro. E a gente roda de 2 a 3 vezes, né, em termos de performance mais alta, né, do que a média da indústria, isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Então, de fato, é um número que pouca gente enxerga, né, mas que é um número muito relevante, né. E quando a gente fala do equity, né, normalmente você já vai olhar para como isso se converte, né, com o preço da ação, né. E aí, né, a gente ainda vê muita simetria, né, acontecendo, né, nesse caso, né. A CSU ela é uma companhia que, como não é uma marca que está muito no varejo, né, ninguém nunca vai enxergar a nossa marca ali numa maquininha, né, do cartão de crédito, nunca vai enxergar na conta digital, porque é a marca do meu cliente que aparece, né. Então, acho que tem pouca gente ainda que nos conhece, né. Acho que por isso que é tão importante também a gente estar aqui. E aí eu acho que para quem tiver um pouquinho de cuidado e olhar, né, um pouco desses indicadores, vai enxergar essa simetria, né? O nosso preço não somente está proporcional ao que está acontecendo em termos de rentabilidade do nosso negócio, né? O número que não sai da sua cabeça. Crescimento. Acho que a gente vem, ao longo dos últimos anos, né, crescendo de forma muito relevante os nossos volumes operacionais. A gente vem crescendo ali de 10 a 25%, né, quando a gente fala de volume de transações, TPV, e assim sucessivamente. E como a gente viveu um processo de digitalização, né, a gente, quando olha para o top line, a gente olha, a empresa cresceu de 7 a 10, né? E aí você fala, não deveria crescer o 10 a 25 também? A resposta é sim, né? Mas a digitalização, ela tem os dois lados da moeda. Ela tem um lado maravilhoso, que é o que acontece na rentabilidade, mas no preço ela sacrifica um pouco, né, por um tempo. E a gente chegou numa etapa onde a digitalização ela foi cumprida, né? Então, o que a gente começar a enxergar no operacional, né, vai estar, né, praticamente integralmente refletido, né, no financeiro, e a gente vê que a gente tem muita possibilidade de continuar crescendo no ritmo alto, né, operacionalmente, consequentemente, né, no lado financeiro, né, para os próximos anos. Então, crescimento de 2 dígitos é um número que não sai da minha cabeça, né? Tá bom, e agora? O próximo número vai ser? Animador. Acho que não tem outra palavra para definir, né? De novo, a gente construiu as bases, né, de um ciclo novo de expansão da companhia, com vários novos produtos. A espinha dorsal da empresa não mudou, é uma infratech, né, para serviços financeiros, que opera ponta a ponta, né? Isso não mudou, só que eu peguei a quantidade de produtos que eu tinha e multipliquei, né, materialmente. A gente abriu novos mercados, mas a gente sempre trabalha com muita consciência e disciplina financeira. Então, eu posso dizer com bastante convicção que os próximos números são bem animadores. Muito bom. Pedro, obrigado, viu? Que é isso, eu que agradeço pelo espaço e sempre à disposição. Obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu.
Compartilhe o programa com a CSU para mais gente conhecer um pouquinho dessa empresa que está por dentro das transações. E se você segue ou usa o Neofeed nas redes sociais, pode nos procurar, estamos em todas. Um abraço e até a próxima!